13 fatos da vida cotidiana no Império Maia. Cada dia, a vida no Império Maia era muito mais estranha do que você pensa. Embora muito se saiba sobre as conquistas dos maias, uma questão permanece na mente dos historiadores e arqueólogos que examinam os artefatos que eles deixaram para trás. Como era a vida diária para os maias? O período clássico maia foi entre 250 e 950 d.C. e o Império Maia se estendeu por grande parte da América Central, incluindo o sul do México, todo o Belize, a Guatemala, El Salvador e Honduras. No entanto, no início do século XVI, os maias foram conquistados pelos espanhóis. Através dos conquistadores espanhóis, especialmente Diego de Landa, existe um guia completo sobre como era a vida na antiga civilização maia. Na verdade, o relato de Landa foi chamado de obra-prima de etnografia. Embora tenham coisas em comum com outras civilizações antigas, como a tendência para atar as cabeças que compartilham com os antigos egípcios, também existem muitos outros elementos verdadeiramente únicos na vida cotidiana dos maias. Esta lista que abordaremos permitirá que você saiba como era ser maia no dia a dia e o que comiam, como se vestiam, o que faziam para se vestir e, é claro, como realizavam sacrifícios humanos. Eles se embriagavam com enemas feitas de chocolate fermentado. Os maias antigos bebiam uma bebida chamada bauche para fins cerimoniais. Bauche veio da casca fermentada da árvore de mesmo nome e era adoçado com mel e às vezes erva doce. Era como a versão maia da ambrósia. Eles consideravam ser uma bebida transmitida pelos deuses. As bebidas fermentadas à base de chocolate também eram populares e às vezes eram misturadas com substâncias alucinógenas. Eles também beberam pulque. Pulque ou octil é uma bebida alcoólica feita de suco fermentado do agave, consumida tradicionalmente na Mesoamérica. Embora seja tida popularmente como uma cerveja, o principal carboidrato da bebida é uma forma complexa da frutose e não o amido. As evidências mostram que os maias também faziam clisteres, que consiste na introdução e passagem de um líquido, água ou outra substância pelo reto através de um tubo introduzido no ânus, com o objetivo de ficar mais intoxicado possível. Representações de enemas administrados são predominantes na arte maia. Um conquistador espanhol anônimo escreveu sobre a prática na narrativa de algumas coisas na Nova Espanha e da grande cidade de Temestitã. Os homens são grandes sodomitas, covardes e entediados de beber vinho com a boca. Deitam-se e estendem as pernas, fazendo com que o vinho seja derramado em seu ânus através de um tubo até que o corpo esteja cheio. Os maias antigos colocavam joias nos dentes. Os maias tinham uma forma avançada de odontologia para sua época, especialmente quando se tratava de odontologia estética. Embora nenhum dentista no mundo ocidental realize esse procedimento até os dias de hoje, era bastante comum entre os maias ter pedras preciosas inseridas em seus dentes. Deve ter sido um procedimento extenuante, porque o dentista tinha que fazer orifícios no esmalte dentário. Uma resina da seiva de uma planta era usada para colar as gemas no lugar. Vários crânios foram encontrados exibindo essa prática, e esses crânios mostraram que os dentistas maias eram bastante habilidosos. Por exemplo, eles sabiam como perfurar normalmente com obsidiana, sem atingir o nervo do dente. A história recente mostra que os maias estavam realmente à frente de seu tempo. Joias dentais foram uma grande tendência nos anos 90 na Suécia e na América, embora essa tendência não envolvesse um procedimento cirúrgico. Eles comeram coisas deliciosas como abacate, chocolate e tamales.
Os alimentos básicos da dieta maia eram milho, abóbora e feijão, juntos chamados de três irmãs. Além desses pilares principais, os maias tinham uma alimentação bastante diversificada, cultivando também pimenta malagueta, batata doce, abacate, tomate, mamão papaya, cebola e alho. Para a carne, os maias consumiam peru, veado, iguana, cachorro e porcos selvagens, conhecidos como queixadas. Eles também pescavam em lagos e oceanos. A refeição tradicional mais básica era o atole, um mingau de milho quente geralmente servido no café da manhã. Os maias foram a primeira civilização a fazer tortilhas de milho e inventaram os tamales, que são feitas de casca de milhos ou folhas de abacates recheadas com proteínas e vegetais, muito pouco parecido com as nossas pamonhas. Eles também foram a primeira civilização a torrar sementes de cacau para fazer chocolate. Então você tem que agradecer aos maias por alguns de seus pratos modernos favoritos. Eles adoraram mais de 165 deuses e se envolveram no sacrifício humano. Os maias eram um povo politeísta e eles adoravam mais de 165 deuses diferentes, mas talvez o aspecto mais infame de sua religião fosse a tradição de oferecer sacrifícios humanos a essas divindades. As crianças eram sacrifícios preferidos por causa de sua inocência inerente. Às vezes, crianças eram raptadas e vendidas por nada mais do que um preço de um saco de feijão. O principal método de sacrifício era abrir o peito e remover o coração, e seria executado por um sacerdote chamado Nacon, e assistentes chamados Shaques seguravam a vítima. Se o sacrifício fosse realizado no topo de uma pirâmide, o cadáver seria jogado escada abaixo. Escravos, prisioneiros de guerra e até mesmo os adultos maias comuns podiam ser vítimas oferecidas em sacrifício. Diego de Landa, um dos mais famosos cronistas maias, testemunhou sacrifícios humanos. As vítimas eram pintadas de azul e então subiam as escadas da pirâmide para o ritual. Além de remover os corações das vítimas, os sacrifícios também incluíam afogamento, espancamento e disparos de flechas nas vítimas. Tatuagens e piercings eram parte de sua cultura. Os antigos maias tinham algumas modificações corporais bastante extremas, e eles entendiam que o corpo era sagrado e centro de energia. Dessa forma, tatuar o corpo representava ornamentar algo sagrado. Portanto, estes desenhos não poderiam ser feitos de qualquer forma e deveriam ter um significado. É por isto que a tatuagem maia é cheia de ornamentos, detalhes e similarmente repleta de significações. Eles acreditavam que a tatuagem no corpo aumentava e melhorava o contato com as divindades. Dessa forma, quanto melhor fosse o desenho, melhor seria este contato. Homens e mulheres tinham tatuagens. No entanto, o processo era considerado muito doloroso, então apenas os mais bravos dos maias iriam fazer. O desenho era primeiro pintado e depois cortado. Isso mesmo, cortado. A ferida seria coberta com tinta. Os homens não eram tatuados antes do casamento e as mulheres tatuavam a parte superior do corpo, mas evitavam seios. O ato de se tatuar era tão valorizado que o evento era realizado em uma espécie de cerimônia específica. Os maias também perfuravam seus corpos, não apenas para fins de embelezamento, mas também como um sacrifício de derramamento de sangue aos deuses. Eles perfuravam suas orelhas, genitais e línguas com espinhos ou espinhas de arraia. Eles também colocavam o sangue em pedaços de papel e os queimavam como oferenda aos deuses. Os maias fixavam uma pequena pedra de jade no nariz, como se fosse um piercing. Esse adorno tinha o propósito de ajudar as pessoas com problemas respiratórios. Eles também usavam piercings na língua, com um sentido religioso. Eles também perfuravam para fins de embelezamento. Os maias eram mestres joalheiros, e tanto homens quanto mulheres perfuravam os lábios, nariz e orelhas.
Eles levavam seus jogos de bola muito a sério. Os maias jogavam um jogo chamado Poquiatoc, um jogo de bola que eles herdaram dos Olmecas. É também o esporte coletivo mais antigo do mundo. O jogo consistia em uma bola de borracha que pesava em média 4,5 kg e times de 1 ou 4 pessoas. Semelhante ao voleibol, a bola tinha que ser mantida em movimento e passada por cima de uma linha. No entanto, os jogadores não podiam usar as mãos e precisavam rebater a bola no meio e nos quadris. A maior quadra de Poquiatoc foi encontrada na cidade maia de Chichén Itzá, medindo cerca de 96 metros de comprimento e 30 metros de largura. Mais tarde, os maias adicionaram anéis às paredes que cercam a quadra de bola. Se a bola passasse por um dos anéis, o jogo acabava. O jogo era brutal. Às vezes, os jogadores morriam após serem atingidos pela bola e sofriam hemorragias internas. Os prisioneiros de guerra também eram forçados a jogar, e o time perdedor seria oferecido para sacrifícios rituais. Deformavam as cabeças das crianças. Os maias amarravam as cabeças das crianças para atender aos padrões de belezas comuns. Como muitas outras civilizações antigas, incluindo os antigos egípcios, os maias praticavam o enfaixamento de cabeças. Os maias consideravam crânios alongados, testas achatadas e olhos ligeiramente cruzados como padrões de beleza. Para os maias, essa aparência se assemelhava a uma espiga de milho, da qual acreditavam que a humanidade foi criada. Eles tinham alguns métodos para conseguir esse visual. O método consistia em prender o crânio maleável do bebê entre duas pranchas de madeira por longos períodos. Eles tinham alguns penteados elaborados. Os maias colocavam muita energia em sua aparência, especialmente no cabelo. Homens e mulheres deixavam crescer seus grossos cabelos negros e geralmente os usavam presos como um rabo de cavalo para enfatizar o comprimento da testa. Os homens podiam ter raspado o cabelo nas laterais da cabeça, mas deixavam uma longa mecha de cabelo no meio. Os homens também queimavam o cabelo na linha da testa, para dar a aparência de uma linha fina, retrocedendo ainda mais drasticamente. As mulheres usavam os cabelos em tranças, às vezes entrelaçados com fitas. A classe de elite usava cocares elaborados, consistiam de peles de animais, jade e outros materiais preciosos. Eles usavam tabaco para tratar asma. Outro fator interessante dos maias é que eles eram pessoas higiênicas, que tomavam banho com frequência. Eles lavavam as mãos e a boca depois de comer e frequentemente tomavam banhos de água fria e às vezes banho de vapor antes das cerimônias religiosas. Porém, quando se tratava de doenças, eles acreditavam que a doença era uma imposição espiritual. Eles costumavam sangrar diferentes partes do corpo, como cortar a testa para limpar o corpo da doença. Eles também tinham várias curas à base de ervas para doenças. Eles acreditavam que embriagar-se com bauche e vômitos era a cura para dores de estômago e diarreia. Eles também pensaram erroneamente que o tabaco era a cura para a asma. As roupas às vezes eram enfeitadas com joias. Entre os maias comuns, também conhecido como Memba Winnicobb, as roupas eram bem básicas. Os homens normalmente usavam tangas e às vezes acrescentavam poncho no tempo mais frio. As mulheres usavam blusas e saias longas, ou wilpil, e eles usavam acessórios simples como pulseiras, colares, tornozeleiras e brincos. Eles faziam a fibra para a roupa da planta agave, da qual extraíam fibras das folhas. Eles também usaram plantas de algodão, transformando ambas em fontes de tecido e colorindo com tintas como o índigo. Esses itens compunham as roupas do dia a dia dos maias. Claro, a elite tinha roupas mais elaboradas que seriam embelezadas com conchas e jade. As cerimônias religiosas também tinham vestimentas mais complexas.
Mulheres faziam cerâmicas, enquanto os homens trabalhavam no campo. Como na maioria das civilizações antigas, havia uma divisão direta do trabalho. Entre os plebeus, as mulheres cuidavam da casa, criavam os filhos, preparavam as refeições, coletavam mel em colmeias, faziam cerâmicas e teciam roupas. Enquanto isso, os homens trabalhavam nos campos, conhecido como milpas, cuidando de suas plantações. Não era uma tarefa fácil, pois os antigos maias não tinham bestas de carga ou de tração, como cavalos ou bois. Uma vez que era apenas a mão de obra que arava os campos, eles normalmente usavam técnicas de agricultura de corte e queima. Eles moravam em condomínios residenciais. Plebeus maias e nobres ricos viviam em conjuntos residenciais. Nobres maias ricos simplesmente tinham acomodações mais agradáveis. Famílias extensas viviam todas sob o mesmo teto, com casas dispostas por vários edifícios situados em torno de pátios e terraços. Em famílias mais comuns, os membros da família dormiam no chão, em esteiras de junco. As casas geralmente eram feitas de calcário, abundante na região. O chão era feito de solo branco compactado e as paredes cobertas de adobe e tornadas branco com calcário. O transporte era a pé ou de canoa. Os maias conectavam as cidades por meio de um sistema de estradas pavimentadas, ou saquebiobe, que eram elevadas acima do solo, às vezes atingindo 2,5 metros de altura. Como os maias não tinham animais de tração, os escravos tinham de transportar mercadorias nessas estradas em grandes cadeias de escravos. Para chegar a áreas mais remotas, eles usaram canoas. Para o transporte aquático, os maias construíram canoas de até 15 metros de comprimento. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia essas histórias do Império Maia? O que mais te impressionou em toda essa história? Comente com a gente sua opinião sobre esse assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. E se você gostou desse vídeo e não se inscreveu em nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo.